água vem da onde? Da fonte da juventude. Ganhou ou perdeu você? Pô, perdi. Mas já era esperado. Quer me perguntar? Ah, eu vou você. Deixa eu tomar uma água, Pedrosa. Qual é? Ah, o videozinho que você me mandou, quero ver! Aqui, ó! Ah, Nenê! Um dia vai, um dia volta! Vocês ainda têm isso, cara? Temos tudo, Nenê Hoje Casagrande. estamos aqui com ele, É o famoso corte. Nenê Casagrande. Ai, meu Deus do céu. A sua sorte é que eu já tinha saído de casa. Mandaram eu trazer um neném das minhas filhas. A sua sorte. Deixa eu perguntar ali. Aí fica com a tua resposta da juventude que diz que é bom. É difícil, é Aqui, complicado, você. né? Você ganhou ou perdeu? Então, eu acho que o jogo do Vasco tinha que passar ali no SBT Rio, Tá. que é BO. Tem que fazer BO, Entendi. boletim de ocorrência. Vai dizer que não? Sabe o que todo mundo tinha que fazer? Fechar com o meu John Textor. Mas todo mundo só tinha que reclama fechar quando com é ele. prejudicado. Quando é todo mundo tinha beneficiado... que fechar. Sabe por quê? Tá tudo Do bem. jeito que tá, fica complicado. Não, mas calma aí. Você não acha, O Venê? Texel diz que tem manipulação. Você acha que teve manipulação ou erro? Eu não posso provar. Ah, tá. Não importa. Mas é estranho É que erro. o time faça 14 faltas, o outro 15. O que fez 15 ganha 5 cartões amarelos e um vermelho. E o que fez 14 não ganha nenhum cartão amarelo. O problema No não mínimo é... é estranho. O problema não é o John Texel. O problema é o que ele fala, gente. É só isso. É porque ele diz que tem Você pode não falar o que ele manipulação. fala, mas ficar junto e falar outra coisa, mas brigar por uma Mas melhora. isso eu tenho certeza e não que tá todo mundo adianta nada fazendo. o povo ficar... Eu queria... Fala, ó, vamos fazer isso, vamos fazer Não, isso beleza. aí, vamos O investigar. diretor do Flamengo falou e foi punido, pô, pelo STJD. Eu gostaria que os dirigentes do futebol brasileiro tivessem metade da vontade do John Textor de resolver o problema. Metade. Que ele exagera aqui, exagera ali, isso é outra discussão. Mas se tivesse metade de resolver o problema, como o John Textor tem mostrado que tem, talvez a gente estaria num caminho melhor. E o que não dá é só pra gente cada vez ele reclama, aí amanhã é você, depois eu. Aí ele reclama um pouquinho mais, eu reclamo um pouquinho menos, você um pouquinho menos. Mas todo mundo reclama, correto? Todo mundo aqui nesse programa reclama. E não dá. Toda rodada alguém, um time que tu olha e fala, não é possível uma lambança dessa. É começar com o Flamengo? Quem que ganhou, gente? A tragédia rende mais, pô. Faz análise, Nenê Casagrande. Nenê Casagrande. Vou chamar aqui, Nenê Casagrande. tragédia rende Flamengo mais, foi né? o quê? Foi o quê, Nenê? Foi derrotado. Porque o Juventude... Mas aí eu Tal também- como aconteceu nos últimos 13 jogos lá, o Flamengo não conseguiu Nos vencer. últimos 26 anos. É isso. Mas ele conseguiu fazer a manutenção da liderança, que aliás tem uma outra pessoa que sumiu. Big Boys. Onde foi o Palmeiras? Deve estar lá em Fortaleza. Foi uma selva ontem pra ele. Rodou. O objetivo do Flamengo era quebrar o tabu de vencer no Alfredo Jaconi, mas o Juventude se impôs. Primeira tentativa com Gabriel Taliari chutando para fora. O rubro-negro respondeu com Ayrton Lucas. E aí o time consegue trocar passes, Luiz Araújo deixa Pedro na boa para fazer de peito. 1-0 Flamengo. Mas os donos da casa não deixaram o Fla se animar. Cobrança de falta de Nenê e Lucas Barbosa aproveita livre para empatar. E Danilo Rosa obriga Rossi a fazer uma boa defesa. E os goleiros trabalham bem. É a vez de Matheus Klaus defender a bola de Lohan. Segundo tempo, e Rossi se destaca de novo nas boas defesas. Agora, evitando o que seria o segundo gol do Juventude. O Flamengo continua tentando com Pedro, dando um bonito lençol e chutando para Luiz Araújo, que manda em cima do goleiro. Mais uma chegada do Juventude para Rossi de novo salvar. E outra vez, Rossi sendo o nome do jogo. Até que desta vez não deu para o goleirão. Cobrança de escanteio e Luiz é quem manda para o fundo da rede virar a partida. Flamengo ainda tem uma chance com Ayrton Lucas chutando em cima de Matheus Klaus. E depois com camisa 6 de novo e Klaus livrando o Juventude do empate. Final 2-1 Juventude, mas mesmo com a derrota, o Flamengo ainda se manteve na liderança. Se não der, não deu, amanhã vai dar. Se não der, não deu, amanhã vai dar. Se não der, não deu. Faz parte, velho. Bate! Olha o seu nome. Eu não disse Nenê nada. Casagrande, por favor, printa isso aí, pô. Mismo tempo. São traíras, hein? Faz parte, velho. Um dia é da caça, outro do caçador.
Ô, Nenê Casagrande, Vamos lá. fala pra mim quais foram os erros nas escolhas do Tite, na sua opinião. Bom, eu fico muito tranquilo. Primeiramente, boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Pedrosa. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu fico muito tranquilo em criticar o Tite na escalação dele, porque eu falei isso aqui antes mesmo de a bola rolar. Eu não colocaria o Vitor Hugo na função que ele colocou e nem no time titular. Eu brinco que o Vitor Hugo é o falso Coringa. Em todas as posições que ele vem jogando muito mal. Seja de volante, seja de meia, seja aberto pela ponta, aberto pela esquerda. Ninguém sabe, de fato, qual é a posição do Vitor Hugo, no meio de campo ou no ataque do Flamengo. E é um jogador que não vem rendendo muito. Então o Tite, na minha concepção, ele erra ao colocar o Vitor Hugo. O Vitor Hugo não fez uma boa partida. A estratégia do Tite foi exatamente o que o Pedrosa mencionou aqui ontem. Dar mais espaço ao Ayrton Lucas. Só que o Ayrton Lucas também foi um outro jogador que não rendeu muito, sobretudo por conta da parte física. Em falar em parte física, eu acho que isso pesou demais ontem nos jogadores do Flamengo, o que é normal. Eles vêm de uma sequência muito grande de jogos. Por exemplo, no domingo, Fla-Flu, durante a semana, o Bahia, e agora eles pegaram o Juventude. Essa é uma sequência muito grande e eles vão sentir. E esse é o grande problema quando você não tem os seus principais jogadores, porque você fica sem opção. Eles serão exigidos. Mas a escolha do Tite em colocar Vitor Hugo não deu certo, ele tinha outras opções a fazer, e aí ele optou pelo Vitor Hugo e a estratégia não deu certo, infelizmente. Há de se ressaltar aqui a grande partida do Rossi, embora a gente esteja falando de uma derrota do Flamengo, mas o Rossi fez a melhor partida dele desde quando ele chegou ao clube rubro-negro, e também quando a jogada aérea deu certo para o Flamengo, a gente elogiou bastante aqui. No jogo de ontem, o Flamengo tomou 2 gols em bola aérea. Não dá para o Flamengo, que treina tanto, que tem, inclusive, uma pessoa na comissão técnica do Tite, que treina apenas essa jogada, seja defensiva ou ofensiva, tomar 2 gols de bola aérea em um único jogo. Então ontem foi, de fato, um jogo assim, para o Flamengo esquecer. A parte física pesou muito, as escolhas do Tite também não foram as ideais, e agora pensar no próximo jogo contra o Cruzeiro, que será um jogo extremamente importante. Vamos ver agora o que o Tite e o filho dele, o Matheus, falaram depois dessa partida. Nós fizemos 3 jogos em 6 dias e há um desgaste. Nós tivemos que fazer bastante modificações, inclusive para alavancar uma intensidade física da equipe mais. E a gente vem numa sequência de 5 jogos, né, seguidos, de final de semana e meio de semana, sem bastante atletas, não são só os da Copa América. A gente teve 10 desfalques hoje, né? Eu não entendo nada de organização de calendário, Lucas Pedrosa, mas eu também estou sentindo, e falei isso aqui no último jogo, o time do Botafogo visivelmente já cansado, né? Até citei a questão da pré-Libertadores, o Botafogo começa ao compromisso importante com muita antecedência, isso também causa um desgaste. Mas mais do que isso, eu sou a favor, sabe do quê? A gente vai ter 2 datas FIFA ainda, uma em setembro e uma em outubro, cada uma com 10 diazinhos aí, tá? Eu sou a favor, se você já sabe que você tem essas 2 datas FIFA, faz o seguinte, não entrega uma data FIFA nesses momentos e faz uma intertemporada na metade do ano no horário da Copa América. Você perde o jogador, você não perde o jogador de forma tão consecutiva como é no caso do Flamengo e quem cedeu para a seleção, 9 jogos. Na outra data FIFA você vai perder o jogador 1 ou 2 jogos no máximo, né? Se você for contar todas as datas FIFA, você perde o cara nos 4 e não em 9. E você consegue fazer uma intertemporada. Eu acho que isso dá um respiro numa temporada tão violenta fisicamente, que é o campeonato, que é a temporada do futebol brasileiro, que assusta todo mundo, Lucas Pedrosa. Quem vem de fora trabalhar aqui fala, que é isso, minha gente? Quantos jogos vocês fazem por ano? Boa tarde, Fernanda, Vini, galera de casa. Sem dúvida, Fernanda, essa é uma solução que ela pode ser estudada, principalmente por um campeonato que já está em andamento, mas o grande problema é o que acontece no início da temporada. Você ter a principal competição do futebol brasileiro, tendo times que entram nessa competição com 20 jogos já na temporada, é muito agressivo. Pelo contrário, o Campeonato Brasileiro deveria ser a prioridade. O Campeonato Brasileiro deveria ser o momento onde os clubes estão prontos para poder disputar aquele campeonato, porque se eles já estão sentindo esse desgaste todo na 12ª rodada, imagina na 30ª. Como que vão estar essas equipes? E principalmente falando do Flamengo, você perde 5 jogadores, é impossível você não ter uma dificuldade de rodar esse elenco. E aí eu até vou fazer o advogado do diabo aqui, Vini. Eu concordo plenamente, não deu certo, tá, o Vitor Hugo. Mas será que não é também pensando em minutagem, em questão de fisiologia, em você colocar um jogador que não vem tendo tantos minutos para poder rodar os outros? Ontem a gente viu, por exemplo, na minha visão, o Luiz Araújo fez mais um belíssimo jogo. Mas porque o Luiz Araújo ele descansou mais do que os próprios titulares do Flamengo
titular, troca, vai ser titular, não vai ser e tal. Então toda vez que o Luiz Araújo entra, ele corresponde muito bem. Talvez do Flamengo, o Gerson também, que teve um problema grave de saúde, ficou muito tempo sem jogar. Sim. Então você vê o Gerson performando em alto nível, por mais que ele não tenha feito um grande jogo ontem. Agora, por exemplo, Fabrício Bruno, que foi jogar com a seleção brasileira. É um jogador que claramente tem muita qualidade técnica, tem muita qualidade física, mas também vem sentindo isso. Então, eu acho que para mim, o grande problema do futebol brasileiro é no calendário inicial. É na questão dos estaduais. Não existe o futebol brasileiro ter 20 jogos com esses times, iniciando o Campeonato Brasileiro praticamente no meio do ano. Para mim, o Campeonato Brasileiro tem que ser sempre prioridade no nosso território. Vamos raciocinar o Fabrício Bruno? Quantos jogos ele já fez até aqui? Posso só entrar num detalhe que o Pedrosa mencionou agora como advogado do diabo? Mas, por exemplo, o Matheus Gonçalves, um jogador que a gente mencionou aqui ontem, ele nem sequer colocou no segundo tempo. E ele tinha essa possibilidade. Ele poderia botar o Matheus Gonçalves para jogar aberto pela ponta esquerda. O Davi Luiz você falou isso ontem aqui, antes do resultado. O Davi Luiz é um caso que você mencionou. É questão de minutagem. Ele vinha de 6 jogos seguidos como titular, ficando em 5 jogos, 90 minutos em campo. Foi substituído com dores no joelho. E aí é um jogador que, de fato, tinha que ser poupado. Por que eu estou citando o Davi Luiz? Porque muitos torcedores reclamaram por ele não ser titular ontem. Estava no banco, então não tinha condições de jogo. Não, gente, não é assim. Você tem que rodar o elenco. Exato. Porque se alguns jogadores já estão sentidos... O Lohan tem 17 anos. Aí eu tenho que ouvir torcedores falar assim, eu com 17 anos eu fazia chover, sabe? Aqueles torcedores falavam isso. Gente, isso é profissional. Não é porque ele tem 17 anos que ele não vai sentir nenhum desgaste. No jogo de ontem ele sentiu, tanto é que o Tite explicou a saída dele. E vai oscilar tecnicamente, velho. Porque ele tem 17 anos. Desgaste. O menino oscila e todo mundo é completamente sabe disso. normal. Todo garoto oscila. Eu acho que tem um outro ponto aí nessa equipe do Flamengo que a gente pode discutir com mais tempo, que é por que o Gabigol é tão preterido, né? Ele entra muito pouco para quem é o Gabigol. Eu acho que o Tite, ele opta por 2, 3 caras na frente do Gabigol e coloca o Gabigol só depois. Eu acho que um time que está precisando vencer e que, na minha visão, o técnico poderia tentar se adaptar ao Gabigol também jogando junto com o Pedro. Se ele se adaptar ao Vitor Hugo, por que ele não pode se adaptar ao Gabigol? Não, e olha a situação que chegou o Flamengo, todo mundo saindo, lesão, convocação. Qual é a hora que vai chegar a hora? Ele é o quê? Ele é a quinta opção? Eu acho que isso é muito mais um recado para ele. Ele é a quinta opção? É isso que me parece. Então, assim, eu acho, pelo menos na minha visão aqui de fora, eu acho que é muito estranho você tentar achar um espaço pro Vitor Hugo e não tentar uma forma de fazer o Gabigol jogar mais tempo. Tá isso é um recado. É claro. Eu não vou te usar. Não, e na boa, e tá tudo bem de falar, o Tite é um vilão. Não, essas são as escolhas dele. Zero. Né? Todo treinador é assim, gente. Até o treinador de seleção. Quando eles vão convocar, você vê que eles são sempre os mesmos. Todo mundo tem, entre aspas, não vou chamar de panela, porque outro dia o Venê falou essa palavra, né, Venê? O pessoal, né, lembra um tempo atrás? É preferência. Não gosto de falar essa não. Ainda mais se for panela 87. É preferência, entendeu? E a gente vê, por exemplo, o Matheus. O Tite pediu pra ele voltar do Bragantino. O Gonçalves é um bom exemplo. Então, ele não usa o Matheus Gonçalves. O Tite não pediu pra ele voltar do Bragantino? Foi o Tite que pediu? Não, ele não pediu. O contrato acabou, então, ele retornou. Voltou, quer dizer, já não teve um mas pedido. O Tite poderia ter dito pra diretoria o seguinte, não vou utilizar. E aí, o que acontece? Isso é até informação. Os empresários do jogador, que são do escritório do Juliano Bertolucci, já estão buscando proposta para ele no exterior. Aí o garoto vai ser vendido, aí lá no exterior vai render, e aí vai ficar aquela pergunta, por que não foi utilizado no Flamengo? Gente, na boa, eu entendo que em alguns momentos não dá para utilizar o garoto. Mas ontem, por que não utilizar o Matheus Gonçalves? Não faz o menor sentido. O Vitor Hugo não fazia uma boa partida, o Matheus Gonçalves faz essa função de uma maneira bem tranquila, melhor até que o Vitor Hugo, e ele não utiliza nem no segundo tempo. Então, eu acho o seguinte, a derrota do Flamengo, obviamente, entra muito na questão física, mas a gente não pode esquecer algumas escolhas do Tite, escolhas essas que, na minha visão, não deram certo. Vamos olhar a tabela, ver como ficou? É uma tabela maravilhosa. Eu só cheguei em casa, comecei a torcer por um tal de Vasco da Gama e não deu certo, Pedrosa. Mas a culpa não foi sua dessa vez. Não foi. Olha, fala... Aliás, não quer o Matheus Gonçalves, pode mandar lá. Eu sabia que você estava rindo naquela hora, era isso, não era? Dizem que ele tem um pezinho lá, entendeu? Dizem mesmo. Dizem isso. Mas olha aqui, não é ele que, quando sai aquele sub-20, que sai aquelas pauladarias. Eu sei, mas é um pouco provocando. antes. É lá na infância, ele tinha um pezinho lá. Isso é passado. Então quando aqueles negócios do Matheus que a gente vê nervoso, é porque é igual aquela menina que você gosta e ela não te dá bola, isso. Aí você fica meio assim, aí você prefere não gostar dela. Exato. É mais ou menos por aí. Tá por rindo, aí. né, Venê? Olha aí o Flamengo em primeiro lugar com 24 pontos. E o Bahia, que venceu o Vasco, a gente daqui a pouco vai mostrar esse jogo,
Pedrosa tá revoltado com a arbitragem, em segundo lugar com 24. Meu Fogão com 23 pontos em terceiro lugar e o Palmeiras em quarto também com 23 pontos.